de volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é Everaldo Barbosa. Ele é presidente dos sindicatos dos músicos do Amazonas e é músico, ele é tenor. Para quem já ouviu, eu já ouvi uma vez e muito bom. Falando um pouquinho dessa briga que nós estamos vendo, estamos acompanhando pela imprensa, entre alguns músicos e a ordem dos músicos. Como é que o sindicato tem se posicionado nessa situação? Do lado de quem? Da ordem ou desses músicos? Olha, o sindicato, como tem feito até agora, tem apoiado os músicos, né? Onde se sentirem lesados, o sindicato está lá para apoiar o músico trabalhador. Nós entramos com uma liminar contra a ordem exatamente para que não fosse mais obrigado a se pagar anuidade, nem fiscalizações pudessem acontecer e fosse tirado o poder de polícia da ordem, em função de terem constrangido músicos nos shows, nas casas noturnas. Então, alguns músicos que não eram tão famosos quanto a Márcia Siqueira, mas iam lá fazer a sua reivindicação. Nós entramos em fevereiro, no final de 2009, no final de 2009 nós entramos, quando foi em fevereiro de 2010, a juíza Ana Paula Serizawa deferiu a nosso favor, então não sendo mais desobrigando todos os músicos a obrigatoriedade de filiação, pagamento de anuidade, fiscalização, exigência de nota contratual e fiscalização e poder de polícia por parte da ordem. Mas quando foi em outubro de 2010, aí entrou novamente a juíza titular, que é a doutora Jaisa Frasch, e ela interpretou como uma forma de que deveria voltar novamente, o conselho é uma entidade importante, então ela foi mais por essa questão da importância da entidade que se deveria pagar, né? E os nossos argumentos eram exatamente nesse sentido de que, além dos constrangimentos, tem a questão mesmo de jurisprudência nacional, é que a nossa profissão, ela não causa nem o prejuízo, digamos assim, à sociedade. Ou seja, o pior músico que seja, ele não vai matar ninguém, não vai causar um dano à sociedade. E esses argumentos que nós colocamos, mas mesmo assim ela achou importante que se voltasse às prerrogativas da ordem. Pode falar. Não, mas só complementando na questão da pergunta, e aí agora rescindiu novamente essa questão de constrangimento com a Márcia Siqueira e com a Lucilene Castro, duas cantoras muito conhecidas aqui do Amazonas, né? Todos nós conhecemos, e a Márcia Siqueira foi impedida de subir no palco por não estar portando a cédula de músico profissional. E isso, nem na lei, nem no estatuto, nem no regimento, se exige isso, que você esteja portando. Você tem que estar filiado e em dia com a sua anuidade, sim. E pronto, ponto final. Você não precisa estar portando a cédula de identidade. E a Márcia Siqueira estava em dia, a Lucilene Castro está em dia com a ordem, e eles não quiseram homologar o contrato da Lucilene Castro. Inclusive, prenderam lá o rapaz, que é o técnico de som, Helderson, lá na sala, e não queriam deixá-lo, e falando várias coisas, que tinha um dossiê contra a Lucilene, que ela iria ver, enfim, coisas assim absurdas, que a gente nunca viu, que pelo menos qualquer ato de um administrador público tem que ser justificado. Não pode ser assim, porque hoje eu acho que é assim. Tem que ter uma portaria, tem que ter uma resolução, alguma coisa nesse sentido. E lá não, é coisa da cabeça dos fiscais que impediram que a Márcia Siqueira entrasse porque não estava portando a cédula. Então esse movimento que nós estamos fazendo, fizemos em frente à sede da ordem, fizemos na Câmara Municipal e fizemos na Assembleia Legislativa, é exatamente um ato de repúdio novamente a esses desmandos dessa gestão e dessa instituição, porque na verdade ela é uma instituição já anacrônica, no Brasil inteiro está sendo questionada, no Supremo está sendo questionada, então nós queremos também tentar resolver essa questão aqui no Amazonas. Continuando ainda um pouquinho nessa situação da ordem, hoje existem duas carteiras da ordem, uma de prático e a outra que é do músico que é formado. Muitas vezes o prático
Para quem não sabe, o prático é aquele músico que começou no bar, aprendeu o seu métier no bar e com o passar do tempo, no bar que eu digo é na noite, na vida, e foi aprendendo. Ele não teve uma formação colegial, não teve uma faculdade. Exato. Normalmente são os melhores músicos que tem, são esses que fazem a vida pela noite. Qual o principal motivo dessa diferenciação de prático e músico formado? E o segundo caso, obviamente que é a faculdade, mas segundo caso, profissionalmente, em que isso tem influenciado no ato da contratação desses músicos? Absolutamente nada. Nesses 50 anos que existe a Ordem dos Músicos do Brasil, que hoje o argumento deles é exatamente isso. Não, se acabar a ordem, então qualquer um vai ser músico, vai baixar a qualidade das bandas. Mas em 50 anos a ordem não conseguiu fazer esse filtrar, dizer que você é músico bom e você é músico ruim. Não conseguiu fazer isso. Então, para quem já ouviu Frank Sinatra, hoje ouve Restart, então é uma decadência total. Agora você citou muito bem, inclusive. Você vai dizer, por exemplo, Luiz Gonzaga não é músico porque ele não é alfabetizado musicalmente? Até Tiririca é músico. Exato. Não, e tem mais, até as bailarinas do El Chan tinham uma carteira também, porque precisa tirar para se apresentar, que é um grupo musical. Então, assim, essas questões são muito polêmicas nesse sentido, por isso que a gente entende o seguinte, que o maior aprovador ou não da arte é o público. Então, o contratante ele vai contratar geralmente quem é bom, né? Quem dá público para a casa dele, quem dá lucro para a casa dele. Mas eu acho que não vai exterminar os ruins também. Eles vão também ter a sua parte, dizer, mas não é uma instituição, ou não cabe mais hoje, Rodrigo, uma instituição, e é essa a nossa interpretação, a minha interpretação particular, não do sindicato, tá? É uma opinião pessoal minha, não cabe mais ao Estado, no caso da autarquia, ter controle sobre a profissão do artista. Esse tipo de controle de censura que era feito na época, a partir dos anos 60 e piorou depois do golpe de 64, era exatamente para saber o que os músicos estavam cantando, o que eles estavam dizendo, o que estavam fazendo. Que foi quando entrou lá o interventor Wilson Sandoli, que ficou 30 anos na ordem do Conselho Federal. E só saiu de lá também pela justiça, por uma intervenção da justiça. O sistema da ordem, até pessoas bem intencionadas, ele acaba se corrompendo, porque o sistema é corruptível. Tem uma renovação de 1/3, e esse 1/3 ele sai e entra, mas eles sempre ficam com 2/3. Então, sempre eles vão ficar lá eternamente. Por isso que eles passam o Carlito Ferraz, o falecido Carlito Ferraz, que passou 11 anos aqui na ordem, foi exatamente por causa disso. Então, tem como a Márcia Siqueira falou, está fazendo da carteira uma moeda de câmbio. Ou seja, eu te dou aqui uma isenção, eu te dou aqui um benefício, te dou aqui uma placa, uma homenagem, e vocês votam em mim. Então, 2/3 é significante para nunca sair da ordem. Ok, fazer só agora um pequeno intervalo e volto já com o programa Ponto de Vista.